início a mais um podcast fabuloso, senhoras e senhores. Eu me chamo Diogo Braga, o de alguma coisa, Braguinha. E estou aqui com ele, o Deus do convencimento passivo. O board gamer passivo que sugestiona e vicia as pessoas ao seu redor. Salva de palmas para o meu querido amigo André Albiane. Eu fico muito sem graça com qualquer elogio. Ah, é? Mas olha, eu tô Lindo. muito feliz que tá geral jogando Roliço. Marvel Champions. Roliço. Roliço é um escroto. Não sei Eu se tô vocês muito façam. empolgado que tá geral jogando. A gente agora Porra. só precisa organizar as jogatinas. A pena do Marvel Champions é que não dá pra fazer um campeonato, né? Assim, Mas não, campeonato caraca, é cooperativo. muito bom. Não, muito bom. É tipo assim, um evento, né? Porque o óbvio seria um campeonato. Vamos fazer um Não, campeonato. até Como dá, é que é cara. um campeonato de A gente Marvel pode Champions? fazer, tipo, uma parada meio assim, ó. A gente faz uma mini... Caraca, as ideias vindo assim. A gente faz umas mini campanhas de, ó, primeira missão da campanha é tal. Segunda missão é tal. Terceira missão é tal. Aí, os times que forem conseguindo passar, por isso, eles vão indo pra outras campanhas. Maneiro. E aí, chega no final, existe uma super ameaça que vai invadir a Terra. E aí, todos os grupos de heróis precisam lutar juntos pra defender essa parada. Sabe qual é? E é maneiro Então- que você tem que manter o teu deck, né? O teu herói / aspecto, assim. Total. O ideal seria que chegasse no final, a gente tivesse uma porrada de herói, só que só heróis diferentes, sabe qual é? A gente não pode, tivesse- a gente pode roubar e fazer isso acontecer. Tipo, o cara ganha, assim, não ganhou não. Não, mas eu ganhei. Não, mas já tem o Homem de Ferro na parada. Mas ao mesmo tempo, a gente pode ser legal também e aceitar que existe o multiverso da Marvel, que permite com que 3 Sim. Homens-Aranha e tal Sim. fiquem na parada também. Pelo o jogo propriamente dito, tem uma regra pra isso, né? Que ele tem umas cartas que tem um losango do lado do nome, que são as cartas únicas. Então, por exemplo, Homem-Aranha, Peter Parker, ele tem um losango do lado. Você não pode ter 2 instâncias dessa carta na mesa ao mesmo tempo. Uhum. Porque você pode ter o Homem-Aranha como personagem principal de alguém, mas pode ser também como é que chama? O aliado de alguém. Ah, legal. Então, se você no teu deck tem o Homem-Aranha e eu tô jogando de Homem-Aranha, você não vai poder baixar ele. Vai estar no teu deck, mas tu não vai poder baixar ele nunca, entendeu? Porque isso às vezes acontece com vilão. Sabe, o Venom pode ser um vilão, mas o Venom pode ser também o teu player. Ah, que maneiro. Cara, mas eu deu um freak out quando tu falou, que eu falei, pô, maneiro, quando você falou que não tem competitivo e tal, não sei o quê. Porque recentemente eu debrucei aqui no Dorf Romantic. Cara, eu amava esse jogo no PC. Eu jogava direto. É aquele joguinho exatamente como ele se propõe. Tipo, pô, tem 15 minutinhos aqui. Tá, peraí. Porra. É Cara, muito gostosinho. Ele, pro PC é maneiríssimo, tem gente que joga no Switch e tal, ele é um jogo muito maneiro. E a proposta dele, ela é uma proposta muito interessante, que eu acho que talvez a gente merecia bater um papo sobre isso no Fabuloso, porque eu acho que ele não vai agradar o maluco tipo mais hardcore, que porra, vou pontuar, Claro que não, vou fazer, vou não vencer. Fiz e não acontecia, não porque sou ele melhor. não é sobre vencer. Ele não é. Óbvio que você tem metas que você quer levar a barra. Mas ele é outra experiência, cara. Outra experiência, assim. Ele é tipo pescar em lugar que não tem peixe, tá ligado? Você vai, leva o teu equipamento. Não. Você leva o teu equipamento, senta ali na beirada, abre um refrigerante, uma cervejinha, senta ali, joga isca. E você não tá esperando resultados. Você tá ali pra tá ali. Você tá curtindo aquilo. Aquilo é a experiência em si. É tipo pegar um trem que volta pra onde você saiu. O que interessa é a jornada. Olha que bonito. Olha que jeito bonito de começar o nosso programa de hoje. Muito bonito. Só que, infelizmente... eu preciso tu discordar. Tu é o frito da pescaria, porra. Não é o frito. É porque eu entendo assim, é porque a pescaria, ela tem um propósito. O termo pescar, ele é um verbo que precisa de complemento. Você precisa botar alguma coisa quem vai pescar, pesca. Quem vai pescar, vai pescar. Eu entendo que a pessoa, quando ela vai pescar, às vezes ela pode não pescar nada e mesmo assim ter curtido, passar um bom momento. Mas existe um propósito. No Dorf Romantic, existe subjetivamente um propósito que não é definido, de certa maneira. Assim, é definido, você tem que fazer pontos, né? Você tem que fazer a tua vila ali. Ele tem uma coisa de você manter ele vivo, né? Que você pode acabar com as suas peças. Então você precisa desbloquear novas peças, o que é interessante. Mas eu acho que a gente já tá queimando pauta, né? Na real. A gente já pode guardar isso no programa. Semana que vem, Dorf Romantic. Será? Aguardem.
Ele tá começando a chegar agora pra algumas pessoas, né? Ele teve alguns probleminhas de distribuição. Pois é, inclusive eu tenho que agradecer a galera da Cross the Board, que me mandou aqui a minha cópia, inclusive o fabulosíssimo e tão quisto por mim, o Hive, cara, que era um jogo de peças, 1x1, que eu jogava no celular, cara, um aplicativo pra celular. Tô ligado. Jogava Mas direto. que é um joguinho de peça maneiro também. Porra, físico, e eles né? pararam, e eles descontinuaram o aplicativo de celular, porque eu acho que não era oficial, era uma parada genérica, assim. E sumiu, o aplicativo sumiu total. E eu, porra, falei, caralho. E aí chegou no Brasil o Hive, eu falei, Por isso que sumiu o aplicativo, né? eu não sei se é isso, não sei se foi realmente isso. Eu sei que eu jogava pra caralho no celular e porra, eu jogava com os moleques, sabe? A gente ficava mexendo, tava brincando, gostava muito. E aí eu botei a versão física aqui e já consegui perder uma peça antes de jogar a primeira partida. Que ótimo. Aí você vai ter sério. que fazer o quê? O que você vai fazer? Vai imprimir. Não vou, não vou, André, não vou. Eu vou ligar pra lá e vou pedir pra me mandarem um e vou comprar. Olha, Porra, pelo amor de Deus, não tem como. As peças são tipo aquelas peças dominó. Lindas. Não, tô ligado. Porra, tipo, o filamento, um rolo de filamento inteiro pra alcançar aquela densidade, né? E lixando, enfim, infernalmente a parada, assim, Eu não quero ser o cara que fica preso, não, mas assim, tu nunca passou numa loja, na seção de pescaria, e ficou só vendo os equipamentos e, tipo, pensando assim, eu montaria um equipamento, uma caixinha e sentaria na beira do lago e só... E não preciso pegar o peixe. Então, eu tenho um equipamento de pesca, cara. Aí. Eu tenho um kitzinho. Eu tenho, inclusive, que é herdado. Foi passado do meu avô pro meu pai e do meu pai pra mim. Que é uma bolsa de couro antigaça. Que, porra, ela tipo, é tão antiga que, meu irmão, o couro, parte da alça já se desfez e tal. Mas eu preservo a parada. Recentemente ela quebrou, a vara quebrou. E eu tô vendo um lugar que conserte a vara, tipo, que eu quero preservar mesmo a vara original, maneiro. Não, desculpa, eu não tô querendo. Assim, é óbvio que pescar tem um propósito, até porque ele vem dos propósitos mais milenários de todos, que é conseguir comida, né? A base da nossa sobrevivência. Mas é uma dessas atividades que também evoluiu para ser um hobby muito parecido com o nosso tema principal de hoje, que é o nosso querido hobby, que é jogos de pesca. Não, jogos de tabuleiro. E hoje, diferente de uma pessoa, de um coach do YouTube, a gente não vai te dar um peixe. A gente vai te ensinar a pescar. Na real, hoje, esse programa não é nem pra você que ouve sempre. Você, cracudão aí, que gosta, conhece todos os jogos, usa termos técnicos. Esse é um programa pra você compartilhar pros seus queridos, pros seus entes queridos que querem entrar no hobby, mas têm receios, né? E a gente não pode culpar eles por ter receios, porque realmente tem muito preceito, para não dizer preconceito, em cima do hobby. Eu acho, inclusive, cara, que talvez seja um programa maneiro para você apresentar para as pessoas que jogam com você, falar assim, pô, ouve esse programa aí e tal, porque eles vão dar umas dicas legais, a gente quer, o objetivo é incentivar a galera que tá com medo de começar por diversos motivos, e a gente vai dar uma desmistificada em várias paradas que a galera mais cracuda não tem, nem percebe, a maioria das vezes, né, não é todo mundo, já passou em branco, nem percebe que tá afastando as pessoas ao redor. Por quê? Porque, porra, aquilo já faz parte da rotina dela, e tá tudo bem, e faz parte, só que a gente aqui, como... Não vai deixar isso acontecer. Exatamente. Jamais. E você então, que é cracudo e tá ouvindo, porra, vê se você concorda com o que a gente tá falando, né? Vai que você também, porra, tem alguma dica aí? E vai que tem outros mitos ou preceitos que a gente não falou aqui que você acha que poderiam ser atacados, né? Vamos partir pro primeirãozão? Vambora. Primeiro preceito, mito sobre jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro são para crianças. Sim, ou são brinquedos. São brinquedos. É isso aí. Tá tudo bem. E aí? E aí, que é isso aí, caralho? Tu tem medo de brincar? Tu se assim, preocupa com a opinião dos outros? Primeiro de tudo, não é só pra criança, assim como o brinquedo não é só pra criança. Podemos estabelecer por aí, né? Brinquedo quer dizer que é um objeto para brincar, não quer dizer que é para criança. Correto? Correto. E, inclusive, existem lojas e lojas que vendem brinquedos para ocasiões e ocasiões. Tem que quando é brinquedo de adulto, é geralmente assim, brinquedo colecionável. Ou erótico. Erótico, sim. Aí é outro tipo de brinquedo, né? Mas também brinca. E tem gente que diz que é muito mais divertido do que brinquedo, tipo... Olha, voltando para o que a gente estava falando antes, claramente a gente já passou por isso, que eu lembro da frase: quem joga jogos de tabuleiro não gosta de brincar, por isso que precisa do jogo. Precisa das regras e das condições que te ajudam a avançar. Porque o brincar é livre, né? Tipo, eu dei um tiro em você. Não, eu pegou na minha armadura e tal. Enfim, mas sim, acho que o ponto principal aqui sendo
Não é só para criança. Inclusive, muitos jogos é totalmente contraindicado para crianças, né? Por conta Não, da é idade 14 até. plus. Acho que a maioria, É. inclusive, é 10 anos pra cima e tal, 14 pra Os cima. temas são difíceis, o aprender é difícil, né? As decisões são difíceis. Mas eu acho que sim, dá pra aceitar que sim são brinquedos. E qual o problema? Acho que você falou de engraçado, cara. é porque eu não acho que sejam brinquedos. Eu acho que o que você cunhou no começo, que, tipo, brinquedo é algo feito para você brincar, para você meio que interagir com aquela peça e você transformar aquilo numa outra parada. Brincar. É. O jogo de tabuleiro, a gente associa a brincar porque vende-se nas mesmas lojas de brinquedos. Mas ele não é feito para brincar, ele é feito para jogar. Entendi. Jogar, dá pra fazer uma distinção boa entre brincar e jogar, eu concordo com eu você acho que é nisso. bem distinto, né? A brincadeira, ela não tem necessariamente regras bem definidas. Sim, e nem o jogar objetivo. já tem a necessidade disso. Eu acho que, assim, a gente tá falando de jogo de tabuleiro, a gente tá falando de board game, e eu acho que precisa deixar registrado que nós estamos falando de jogos de tabuleiro modernos, que são essa leva de jogos que explodiram muito depois de Catan, né, no mundo todo, e ganharam o mundo aí, porra, com 1 milhão de tipos de mecânicas, de temáticas, de estruturas, né, diferentes aí de jogo para você jogar. Então, basicamente, existe um jogo. Eu realmente acredito nisso, cara. Existe um jogo feito para você em algum lugar. Só precisa existe achar. aquele jogo que se você abrir, aprender e jogar, você vai apaixonar. Marvel Champions. Quê? Mas assim, essa parada dele. Isso você acha que a galera. Porra, mas vai jogar, vai ficar jogando. Não, então, Didi, eu acho que é muito. Esse mito específico, ele é muito clássico da galera que assim, mas. Lá atrás, tá? A gente é geek de criança, né? Nerd de criança. É aquele assim, André usa computador, coisa de nerd. É aquela coisa assim, é uma barreira informal não, uma barreira oculta que te impede de atravessar, que você botou na tua cabeça que, sei lá, jogo é coisa de criança, e eu sou um adulto sério, e não jogo. Só que assim, precisa rever algumas coisas em você se você tá preocupado com isso, porque não tem problema você jogar, sabe? E, especificamente sobre o hobby do board game, tem tanta variedade de jogo que tem jogos, entre aspas, sérios, sabe? Se você sente que você não tá disponível pra, sabe, viajar no tempo, sei lá, não, isso não existe. Então tem jogos que vão abordar temas sérios, tem jogos abstratos. Não, e eu acho que muito, André, da questão da galera achar que é jogo pra criança tem a ver com os jogos serem muito conectados à sorte, e somente à sorte. Não tô nem falando probabilidade, sabe qual é? É porque, por exemplo, vamos jogar dados valendo dinheiro, esse tipo de coisa. Beleza, é sorte, mas existe uma probabilidade, existe uma estratégia ali que você vai casando, né? Até isso existe uma tática ali dentro. Quando você pega jogos infantis, eles estão muito, muito conectados à sorte. E aí, o adulto jogando um jogo como esse, ele fica meio. Ele é muito simples, ele não estimula, e aí você fica meio chateado, meio cansado e tal. E te afasta. Então, assim, eu não digo nem que seja uma questão de preconceito, você precisa rever isso. Muitas das vezes pode ser uma questão de você jogou muito jogo infantil e associou isso a jogo de tabuleiro. Quando tem, como o André falou, muito mais do que essa parada. Um exemplo que, porra, é importantíssimo dar, existem jogos de tabuleiro moderno que são jogos que vão diretamente em decisões morais e éticas que você tem que tomar durante o jogo. São jogos de encruzilhada, né? Onde, por exemplo, você... This War of Mine, ou aquele Winter... Dead of Winter. Dead of Winter, exatamente. Cara, são jogos que te botam em situações onde você precisa ver se você recebe mais um colono na sua colônia, né, mais um membro na sua colônia, ou não, porque a sua colônia já está no limite de comida, medicamento, né, não tem suprimento para mais gente, só que aquela pessoa que está querendo entrar é uma mãe que está com um bebê de colo e ela tá doente. Você deixa ela morrer ou você ajuda. São temas pesados. O Frostpunk também tem uma pegada dessa aí, mantendo a coisa do inverno. Assim, se você acha que jogo é só pra criança porque é muito simples, você precisa procurar novos jogos. Se você acha que jogo é só pra criança porque é coisa de brincadeira, é a mesma coisa. Tem jogo que é mais sério. Agora, não é brincadeira. Tem jogo que é difícil, tem jogo que é estratégico, tem jogo de pensar, tem jogo de deduzir. Assim, um spoiler do resto do episódio inteiro. A conclusão final provavelmente vai ser sempre... procure por outros jogos, porque tem de tudo, sabe? Então, geralmente vai ser assim, você só não achou o teu jogo, sabe? E tá tudo bem, E essa parada de você ficar afastado porque você acha que é uma coisa infantil ou de criança, tá tudo bem. A gente jogou muita coisa infantil. Durante muitos anos o War foi o grande jogo. Né? Banco Imobiliário também, que era simples, Scotland Yard.
Exato, são jogos... O Scotland Yard já é um pouco diferente, ele já foge um pouco dessa parada, mas ainda assim ele é mais simples do que os jogos que a gente vai falar. Né? Mas ele já é o tema... Não que o jogo simples seja ruim, né, André? Isso é importante a gente deixar registrado. Fala pra pessoa que te passou o headphone, né, pra tu ouvir esse programa, a pessoa que te recomendou esse programa, que provavelmente é o teu amigo, o cracudo do board game do teu grupo, pede pra ele, fala assim, fulaninho, os jogos que você vem trazendo me parecem infantis, você pode trazer uma coisa mais densa? André, um outro mito que esse eu passei por esse, bonito, assim. Até hoje eu tenho essas porra. Precisa ser um gênio inteligente pra cacete, QI acima de 100 pra poder jogar? E QI acima de 100 é meio normal, não é não? Ai, agora não, QI é neurotípico. Não, eu não sei qual é o baseline do QI, eu não sei se 100 é muito, 100 é muito, eu não sei. Eu não sei também. Não uso QI pra nada, né? Bom, enfim, sim, precisa. Se você é burro, não pode jogar jogo de tabuleiro, você tem que ter a sua carteirinha do hobby. Não, mentira. Esse programa, inclusive, é feito pra a gente a gente expande o nosso acesso aos dois grupos, ao gênio e ao burro. O André tá aqui pelo time dos gênios e eu tô aqui pelo time dos burros. Ou seja, o time dos gênios tá fraco. E tá o time dos burros... Porra, o time do burro, como o burro não sabe o que é, ele fala que tá forte. Ele nunca sabe o que é burro. Mas a parada tem jogos que você vai queimar a sua mufa. Que você seu cérebro vai sair pela orelha. Tem jogo que só pra aprender você vai ter que ser inteligente. Só pra aprender a jogar, quiçá jogar. Inclusive, aliás, tem jogos que você é mais trabalhoso aprender do que jogar depois, sabe? Tipo assim, é mais fácil ganhar uma partida. Aprender eu sempre acho mais trabalhoso do que jogar. Sempre. Mas às vezes você vai ter que... Mas sim, eu acho que sim, tem jogos que são extremamente complexos. Cara, mas tem jogos que são muito, muito tranquilos. E gostosinhos de jogar, né? Jogos que você joga com o cérebro desligado. E não são piores disso, do que um jogo mais denso, mais profundo ou mais inteligente. Porra, por isso que a gente separa, né? Os jogos casuais, party games, jogo de dedução, Eurogames, né? Que são todos estilos de jogos que, prezam por características específicas. A galera bota, inclusive, em fóruns, cara, principalmente, você tá aqui um dos grandes fóruns internacionais de board game, que é o Board Game Geek. Ela bota o peso do jogo. O peso que botam lá não é quantos quilos vem na caixa, né? Quantos quilos tem a caixa do jogo. Seria boa essa informação também pra calcular frete. Concordo pra caralho, concordo muito. Mas isso fica a critério da loja. Mas podia ter, não sei nem se tem. Podia ter dimensões da caixa e peso. Acho que seria ótimo isso. Pois é. Mas eles botam lá, cara, esse peso não voltado à massa do jogo, né? Mas ele voltado à densidade das regras e à densidade do gameplay. Pra quê? Pra você saber se é um jogo que, vai exigir muito da sua cabeça, se é um jogo que pra você aprender vai demorar, é um jogo que você tem que fazer estratégia pra cacete, então você precisa se o jogar aprofunda, né? Porque é densidade de regras com profundidade do jogo, né? Isso. Então ele pode nem ser tão complicado de aprender, mas o jogo aprofunda muitas decisões estratégicas e aí ele vai ter um peso mais alto também. Pois é. E às vezes tem jogos que são muito... Cara, isso é muito legal, porque assim... O fato de um jogo ser simples de regras não significa que ele vai ser um jogo simples de gameplay, de jogabilidade. Não significa que você vai jogar e vai ser aquela coisa simples assim, acabou. Cara, eu nunca boto esse paralelo, eu nunca boto essa conexão. Por quê? Porque existem jogos que, você aprende em 1 minuto. Cara, Santorini. Santorini é maravilhoso. Santorini você aprende em 3 segundos. E aí depois você joga. Aí você assim, não, peraí, o que aconteceu? Aí começa. É uma onda meio assim, mal comparando com um xadrezinho, né? Que você tem assim, o que você tem que aprender é como é que suas peças se movem, só isso. O resto é estratégia que acontece ali no jogo, no meio, né? Mas o Santorini é um mau exemplo pra esse mito, porque eu acho que você tem que ser bem inteligente pra jogar bem. Pra ganhar. Não pra ganhar, boa, pra ganhar. Você não precisa ser inteligente pra jogar. Isso é uma parada que a gente vai inclusive falar depois sobre ganhar, mas eu acho que isso é uma parada muito interessante. Jogos simples podem ser muito profundos. Um exemplo que eu trago aqui pra mim é maravilhoso e eu sempre falo aqui no programa. Hello Kitty. Nem era Hello Kitty, mas é um bom jogo, mas é uma boa dica. Hello Kitty sai de férias, uma porra dessa. Dia de folga. Dia de folga, né? Hello Kitty, dia de folga. Cara, nem vou pra esse. Eu iria pro The Grizzle. O The Grizzle é um jogo extremamente simples. Extremamente simples. Qual é a regra básica do jogo? Não podem ter 3 cartas iguais na mesa. Se tiverem 3 cartas iguais na mesa, se você baixar, né, a terceira carta igual, você perde aquela rodada. Não, né? Símbolo, que é mais interessante até, porque cada carta pode ter mais de um símbolo, você não pode ter 3 símbolos iguais. E mas você assim, resume isso, você não pode baixar... ter, né? Você pode escolher botar
pra E aí vai perder, perder sei lá isso. por quê, mas você vai ter a próxima. Mas sim, é exatamente simples. É só não repete símbolos. Você consegue fazer isso? Pronto. Só Pois que é. em E o jogo é silêncio. impossível. O jogo é impossível. O jogo, cara, é inacreditável. Eu acho extremamente imersivo e impossível de jogar. É impossível, sim. Impossível não é uma crítica, tá? Não é uma coisa ruim. É uma Você coisa muito nunca legal, vai porque ganhar. a temática do jogo é de guerra. Então, ele fala Primeira sobre Guerra Mundial, né? De Primeira Guerra ainda. E ele fala sobre as dificuldades e os terrores que existem na guerra. Então, essa dificuldade, ela tem a ver com a história do jogo. Ela tem a ver sobre o que o jogo é. E isso é muito foda. E o jogo é extremamente simples, cara. Sim. Sabe? Extremamente simples. Pra não ficar também só numa coisa assim de, é fácil e tal, mas e jogar aprofunda, eu queria trazer um jogo que sempre volta aqui, mas é porque eu acho que ele é perfeito pra esse cenário, que é o Dixit mesmo, que é quando você tem essa possibilidade de, galera, vamos chegar aqui e jogar, e é quase uma experiência lúdica, como já falaram, que pra mim é a mesma coisa que exatamente jogo, até porque lúdico vem do ludus, que significa jogo, né? Mas assim, beleza, que seja, é uma experiência agradável e divertida e por aí vai. E você não precisa. Então assim, se os jogos estão pesados, vira pro camarada que te deu o podcast pra tu ouvir e fala assim, Michael, por favor, bota um joguinho mais leve aí, cara. A galera tá achando que, porra, tá fazendo prova. Tipo, fico estressado na noite do jogo que eu tenho que estudar. e tem esse estigma mesmo, né? Porra, total. E isso, se os jogos não estão te agradando, você precisa se comunicar, isso que o André falou, você precisa virar pro sommelier. Todo grupo tem. Tem aquele cara que tem os mais jogos a biblioteca, do que as outras pessoas. que leva os jogos. Que vai trazer. Acaba sendo isso, né? A não ser que vocês estejam criando um grupo novo, mas normalmente tem uma pessoa que já conhece um pouco mais e tem essa noção, e isso precisa ser informado, porque muitas das vezes essa pessoa, esse cara, essa menina, essa pessoa que já é meio mais agressiva no board game, no jogo de tabuleiro, ela vai trazer o que ela gosta. E o que ela gosta, às vezes, não tá em consonância com a galera que tá começando. Porra, que tá querendo descobrir, que ainda não foi mordido pela pulguinha do jogo de tabuleiro, que ainda acha divertidíssimo um jogo cooperativo. Nunca jogou um jogo cooperativo de tabuleiro. Sabe qual é? Isso é muito doido, cara. É engraçado porque... A gente vai entrar nisso. Eu queria abordar só a coisa que você falou diante da coisa do ganhar, né? Assim, claro que você quer ganhar quando você tá jogando, porque esse é o objetivo do jogo, né? Alguém ganhar, geralmente. Agora, assim, se tá ficando tenso pra você, porque você, mas eu não consigo, não vou ganhar, assim, pode trocar o jogo, né? Às vezes não é a tua praia, às vezes não é o tipo de raciocínio que você quer ter. Que acho que você tá falando, né? De fala pro teu sommelier, fala, cara, não tá rolando esse tipo de jogo, não me interessa. Ou só relaxa na ideia de ganhar também, que tá tudo bem também. Eu acho que, cara, só entrar então, aproveitando que já fomos, o conceito de vitória, eu acho uma parada extremamente relativa. Extremamente relativa. Vencer uma partida significa que você venceu a partida, você ganhou o jogo, beleza, você fez mais pontos do que aquelas outras pessoas. Vai ter a condição de vitória do jogo lá no manual, isso, né? Você atendeu aquela condição de vitória. Isso. Mas outros jogadores, eu me sinto muitas vezes vencedor junto do mesmo cara por causa da jornada que eu tive no meio do campo, no meio do jogo, sabe? Pelas coisas que eu fiz, eu falo, caralho, mandei muito bem. Porra, muito legal. Não é sobre vencer. Assim, é claro que, de novo, né? O jogo é um conjunto de regras com um objetivo. Se você estiver jogando o jogo sem estar mirando no objetivo, você não está jogando o jogo, você está boicotando o jogo. Então, assim, você está tentando alcançar aquela condição de vitória, e por esse aspecto, a vitória não é nada subjetiva, é extremamente objetiva, que é execute o que o manual diz para você fazer para alcançar a condição de vitória. Agora, se eu só perco, o jogo não é legal, eu só me divirto se eu ganho? Não, claro que não, jamais, sabe? Os jogos são divertidos na sua jornada, muito mais do que o final. E a vitória, essa parada, você atender, né, aos pontos necessários para vencer e se destacar e ser pontuar mais que os outros, por mais que o manual de regra defina o que você pode ou não fazer, não existe uma maneira só de ganhar, né? Óbvio, o legal do jogo de tabuleiro, a elegância... Cara, aí que tá, se você roubar... Não, aí desculpa, você não ganhou, você não ganhou. Aí é triste pra mim. Mas eu acho que a grande barato, você começa a perceber que o design mais refinado, o jogo de tabuleiro mais interessante, o bom jogo de tabuleiro, é aquele que dá várias possibilidades para você chegar no mesmo objetivo do que aquele que tá, estritamente ou claramente aberto ali no manual para você seguir. E aí você começa a entender, por que esse jogo é tão foda? Porque às vezes tem 6, 7, 10 maneiras de você chegar e pontuar mais. E aí, o fato de você ficar testando formas diferentes de fazer mais pontos, por mais que você tenha quase certeza que tu vai perder, porque você tá explorando uma parada nova, já é um sucesso, porque às vezes tu descobre uma coisa ali, tu fala, caralho, dá pra fazer um
porra, uma máquina de pontos aqui inacreditável se eu usar essa tática. Nesse caminho, esses jogos que miram em pontos, né? Jogo euro, geralmente, mas que sim, você tá contando ponto no final. Eles são muito mais sobre a jornada do que a pontuação, porque muitos deles você nem faz ideia de quantos pontos você tem durante a partida. Uhum. Você vai só numa sensação, assim, né? Acho que eu tô mandando bem, acho que tá indo, eu tô fazendo aqui, é o que você falou. Tô seguindo esse caminho ou tô seguindo aquele outro, mas você não tem uma noção do que você tá fazendo. Jogos que tem condição de vitória mais claras, aí às vezes eles ficam mais sobre, não, cara, eu quero ganhar, porque vou conseguir aquele território ali, eu vou conseguir aquela bandeira e vou ganhar, né? Esse dos pontos. Mas é isso, sempre é a jornada. E se a jornada sempre, não isso. tá maneira, cara, não tem por que jogar esse jogo. Não, mas honestamente. Eu acho que o que a gente tá tentando transcrever é a vitória não é só você passar a linha de chegada na frente das outras pessoas. Acho que a gente tem vários jogos de corrida de carro, ou de cavalo, ou de bicicleta, ou de tartaruga, ou de camelo, tanto faz. Que muitas das vezes, cara, eu não venço, eu não chego nem perto de terminar em primeiro, segundo ou terceiro, mas às vezes eu consigo fazer uma volta tão legal, calhando tão precisa, fazendo no ponto certo, seguindo o apex da curva, entrando maneiro, fazendo ultrapassagens inacreditáveis, sabe? Coisas arriscadíssimas que dão certo, que valeu pra mim. Foi uma vitória pra mim, foi muito mais maneiro, às vezes, do que o cara que ganhou, ficou em primeiro lugar, não teve nenhum desafio. Sabe qual é? A gente joga pelo drama. O jogar precisa de drama. Se não tiver drama, não tem filme, não tem nada, não tem jogo, não tem nada. É o que tá acontecendo no meio, não é pelo final. Até porque, voltando pra jogo de ponto, o final é sacal. É cada um no teu canto contando quantos pontos fez. Tipo, 1, 2, 3, ainda contando alto. Aí a pessoa, quando o cara começa a se vangloriar, que ganhou pra caralho, aí tu vira... Tu vai pegar alguém? Tu vai dar pra alguém porque você é mais vitoriosa do que os outros? Porque você vai comer gente? Não, porque tu ganhou 3 partidas de Twilight Struggle? Você vai Struggle? sacar os seus pontos lá no banco? Vai tirar o seu 13º em notinha do banco imobiliário? Vai! Mito dos board games número 3. Jogos modernos são muito caros. Calma, eu sei que já pensou assim, claro que é! Porra, já me cocei. A maioria. Pra caralho. Muitos são muito caros. Tem uns que são absurdos. A gente estava vendo agora, acho que foi o Google Big que postou no nosso Fabuloso Discord. Pra você que não conhece, tem um Fabuloso Discord, onde a gente continua nossas conversas sobre board game. Onde você pode encontrar grupos pra jogar jogos de tabuleiro. Onde você pode encontrar jogos usados pra comprar. Isso. Porque tem uma parte lá pra galera jogar. E dicas de promoção, que foi o caso. Então você é muito bem-vindo no nosso Fabuloso Discord. E aí o Google Big postou lá na seção de promoções que tava uma promoção do Descent, tá ligado? É um jogo enorme. E aí tava assim, era 1.000 e agora é 500. Caraca! E é assim, 50% de desconto. Só que porra, assim, não vi. Não é o jogo base, é a expansão. E a galera tá falando assim, é claro que caiu. Quem vai pagar R$1.000 numa expansão, brother, de um jogo que também custou 1.000, sabe? O que é isso? O que tá acontecendo? Então, a gente não parece que tá desmistificando, a gente tá mitificando. A gente tá desmistificando. Estamos fazendo com que isso não seja um mito. Isso não é um mito, isso é uma verdade, isso é um fato. Isso é uma realidade. Jogos de tabuleiro, sim, são caros. Existem jogos que são caríssimos, um absurdo. Sim. Porém, existem centenas, milhares de outros jogos que não são. E existem principalmente jogos de graça, que você não precisa pagar nada pra jogar. Tem print and play. Mas assim, para não entrar no universo gratuito, tem muito jogo barato também. Jogos excelentes, tá? Dinheiro não tem a ver com qualidade. Vamos deixar, quer dizer, tem, de certa maneira. Tem uma curva aí. Tem uma curva porque assim, você não consegue imprimir, não consegue fazer uma miniatura maravilhosa e entenda a qualidade. Eu tô falando da qualidade referente do jogo, ao design do gameplay, do jogo. Um jogo com bom design, ele não significa que ele tem que ser caro pra isso. Você pode comprar jogos baratos, cara, que são muito bons, mas eles são baratos. A diferença, muito dessa diferença tá nos bonequinhos que você tem, nas miniaturas que vai ter no jogo, nos quesitos que vão ter lá, nos quesitos assim, né? O papel do manual. A carta que tá usando lá, o tamanho da caixa, a quantidade de elementos, de componentes que o jogo tem. Basicamente é isso. Um jogo com muitos componentes, e às vezes o jogo de uma franquia muito famosa, ele acaba tendo um preço mais alto, né? Ele é mais caro, porque tem muito mais coisa ali pra ir, e porque a galera quer lucrar em cima. Claro, que a galera quer lucrar em cima. Mas, cara, vamos lá. Jogos baratos existem e muitos. E isso, o fato de não ser, dinheiro ser um problema, é uma desculpa válida, mas ela não é a que vai te impedir de jogar.
Porque tem outras maneiras de você jogar sem você ter eu que ia comprar. falar isso. Você pode mergulhar no universo dos jogos mais baratos, e aí você fala assim, mas não quero também, quero participar de outros jogos que tem mais componentes, etc. Bem-vindo ao fabuloso mundo dos jogos usados. Cara, jogos usados, eles... Olha, eu vou te dizer o seguinte. Diferente de um carro, que depois que você vai vender, ele já desvaloriza pra caralho, os jogos de tabuleiros não desvalorizam tanto assim. É mais tá? tipo vinho, né? Ele valoriza como ele evolui. mantém ele é um bom investimento até pra você fazer, porque ele mantém um pouco do preço ali e tal. Se o jogo às vezes ele aumenta, pô, se ele sai de impressão, né? Exato. Mas assim, ainda assim é uma opção que é mais barata do que um jogo original. Mas só um parênteses, só porque assim, mantendo a tua analogia do carro, depende muito dos proprietários, porque tem proprietário que detona mesmo. Quanto mais usado, mais barato, é a regra do carro. Mais usado, e mais se o cara usou mal, nunca eslivou as cartas, sabe, não cuidou bem do jogo, aí realmente tá eslivar significa, é um preciosismo maravilhoso, que é você botar um plastiquinho em volta da carta pra preservar. De cada carta do tabuleiro. Cada carta, exatamente. Mas ele preserva muito mais. E eu acho que jogos usados são uma opção, até porque tem muita gente que tá se desfazendo de coleção e não tá querendo ganhar dinheiro necessariamente com isso, ou não tá cobrando o valor mais caro possível e tal, tá só querendo desfazer para poder abrir espaço para novas coisas. Mas eu quero trazer também, cara, uma coisa que vem se tornando muito comum, principalmente nas grandes cidades, assim, se você mora numa capital, provavelmente na sua cidade tem, ou se você mora em adjacências... Usar o jogo para fazer fogueira, para poder produzir eletricidade. É uma possibilidade se você mora muito no interior, mas eu tô falando das locadoras de jogos de tabuleiro. Que antigamente você tinha as locadoras de videogame. Sim. Você ia lá, alugava uma fita do Nintendinho, do Super Nintendo, Atari, e ia jogar em casa, passava o final de semana. Os jogos de tabuleiro também tem isso. E você aluga, às vezes, por 5 dias, 7 dias, dependendo da regra da loja que você vai alugar. Cara, e isso é uma excelente forma de você conhecer uma porrada de jogo. Maneiríssimo. De você ter acesso, porque não é caro. Cara, tem jogos que você aluga por R$30, R$40, passa uma semana com ele. E não é como se você estivesse perdendo dinheiro investindo, que você poderia estar investindo em comprar, né? Porque R$30 num jogo que custa 500 tá tranquilo, né? E é uma forma de você conhecer o jogo. E verdade seja dita, muitos jogos você acaba não jogando muito. Então é uma chance que você tem de experimentar de verdade pra ver se você vai gostar daquele jogo ou não, né? Cara, eu acho que, pra mim, ela é uma coisa que funciona muito assim. Pô, quero conhecer tal jogo. Aluga. Você, nesse período, nessa semana que você alugou, tu jogou ele mais de 4 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Bota na lista de quero comprar. Porque é um jogo que vai te chamar. O que vai acontecer na realidade, eu acho, é o seguinte: você vai começar a alugar uma porrada de jogos e você vai descobrir que você não precisa ter todos esses jogos que você alugou. E você vai criar uma lista muito seleta, uma biblioteca seleta de jogos que você curte pra caralho e que vão ver muita mesa. E aí tu vai se esforçar pra comprar esses jogos. Tu vai ter uma biblioteca usável, né? Assim, tem uma outra dica que aí não é pra todo mundo, mas que ajuda muito, que é pra quem topa no computador. Existem plataformas tipo Tabletop Simulator, aí sites, BGA, Board Game Arena, que eu gosto muito, Tabletopia, aí tem o Tabletop Playgrounds também, que é mais tipo Tabletop Simulator. O bom especificamente do Tabletop Simulator é que a comunidade bota os jogos lá dentro. Então você tem basicamente todos os jogos que existem, praticamente todos, estão lá. Então assim, tô curioso sobre um jogo que nem lançou no Brasil ainda, Marvel Champions. E aí você vai lá... Eu, por exemplo, só joguei esse jogo online. Aí você entra lá, pega, baixa, olha que maravilha. Pô, gostei muito. Mas não tô jogando mais. Não compra. Pô, gostei, tô jogando muito. E acho que até em defesa dos desenvolvedores, porque ali não é uma coisa exatamente oficial. Pô, você experimentou aquele jogo? Gostou mesmo? Quer? Vai lá e compra. Aí sim você mergulha em procurar, importar e comprar. Cara, mas eu vou te falar, essa parada jogar no Tabletop Simulator, isso vai desvalorizar pro cara que desenvolveu, pra empresa, caralho. Pô, vou num caminho completamente contrário. Não, porque... eu não vou nem deixar você avançar nisso, porque o camarada lá do Root, o Cole Wehrle, do Wolf, eles tiveram o quê? Foram obrigados a fazer grande parte do playtesting do Oath via Tabletop Simulator por conta da pandemia em 2019, 2020, 2021 e 2022. E aí, cara, eles começaram um modelo onde eles simplesmente liberam o mod oficial. Os arquivos oficiais que eles estão usando, eles liberam para a comunidade. E é tipo assim, vai lá, e a gente não tá em nenhum momento preocupado, porque isso é bom que divulga o jogo, as pessoas testam o jogo, e não era só pra playtester não, tá? Pra todo mundo, até hoje tá lá liberado isso. E quem quiser o produto que eles vendem é um jogo que vem numa caixa. É isso que eles vendem. E eles não acham que uma coisa é em detrimento da outra, sabe? Não é que, agora eu joguei o virtual, não tem nada a ver. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito legal.
Porque é isso. Tudo bem, falando no preço de jogos lá fora, eles são proporcionalmente mais baratos. Um jogo lá fora custa $40, se encaixa dentro da rotina do mês, né, de dinheiro financeiro de uma família, por exemplo. A pessoa consegue comprar tranquilamente um jogo de $40, $20, $50. Isso funciona para eles, principalmente países, quer dizer, falando em países de primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e tal. Pra gente, essa conversão não é só a conversão direto pro dólar, né? Tem uma série de outros encargos e impostos que acabam elevando esse preço de jogos importados. E aí o jogo ele chega pra gente, cara, 300, 400, 500, 600 reais, mais do que isso até, dependendo. E aí a gente fala, porra, a gente vê os caras lá fora, as pessoas lá fora com coleções incríveis, maravilhosas, porra. Só que pra eles o custo dessa parada é totalmente diferente pra gente. A gente, quando vai comprar um jogo, é um esforço financeiro. A gente é um planejamento, né? É um planejamento. Total. Não é um bagulho deixei de pegar um McDonald's. Eu acho muito comum conversando com galera que é tipo assim, a maioria das pessoas que tem a pira de colecionar mais, né? Porque você pode ter uma onda assim, eu quero ter 4 jogos bons e é isso aí. Que é assim, você tem uma lista de interesses e aí os que você conhece, você tem a tua lista de compras. Esses aqui são os para comprar. Isso não significa que você vai comprar eles. Isso significa que eles estão guardadinhos ali e você está observando o mercado, esperando o momento certo onde o preço deles vai cair pro que te interessa. E aí você fica... Aí, para quem não conhece, tem um site chamado comparajogos.com.br, você bota o nome do jogo lá e ele cataloga todos os preços de todos os jogos numa lista. Ele, inclusive, dá o gráfico no tempo para você saber se você agora... tá muito barato agora, mas já foi mais barato, já foi mais caro. Porque é isso, não é uma parada assim, é legal, tem vários jogos que eu gosto, comprei todos, sabe? Não é assim. Ao porque contrário. Isso acaba virando uma outra coisa, que é o colecionismo. Que não é sobre jogar jogo de tabuleiro. Não, e pra quem não é milionário no Brasil, o colecionismo é difícil, né? Ou você ganha muitos jogos de várias pessoas, ou é muito complicado. Ou não é nem questão de só milionário, mas às vezes é o seu foco. Você tá ali colecionando essa porra e você deixa de ter outras coisas pra você ter essa parada. Acho que, é o hobby da pessoa, né? Sim, que é diferente. É um outro hobby que é diferente de jogar jogos de tabuleiro. Eu sou um jogador de board game, então é uma coisa diferente. Sim, são diferentes. Não, é só porque eu tô pensando assim, se você resolve amanhã que você vai, sei lá, colecionar álbum de figurinha, sabe? Completar o teu álbum, é uma coisa que se você ficar frito, você pode muito rápido avançar nisso. Board game não. Board game, se você não é muito rico e você quiser ter uma coleção maneira, isso é uma coisa que você vai conquistar ao longo do tempo. Imagina isso, sabe? Você compra um jogo por mês, sabe? Cara, deixa eu só problematizar isso, porque eu acho isso muito interessante. Quando a gente entra no ramo do colecionismo, e aí eu vou generalizar, ouvinte, se eu estiver falando merda, me corrijam, por favor, André também. Eu acho que quando você entra num nível de colecionador da parada, toda a coleção é cara, porque você não vai ficar nas paradas comuns pra você ter. Você vai nas coisas que são raras, você vai querer aquela peça que só você tem, ou que é 1/3, só existem 3 dessas. E aí, independente do que você tenha, cara, você tá falando de muito dinheiro, né? Ou muito dinheiro, ou você tem que dar jeito de fazer aí malabarismos pra você ter aquela parada, né? Sei lá. Então, é uma coisa que eu acho que quando entra no colecionismo, qualquer coisa vai ser cara. Eu vou intervir em nome dos colecionistas, dos colecionadores que não tem essa pira, que eu sou uma desses. Assim, eu gosto de colecionar coisas e outras coisas. Assim, eu tenho uma coleção de moedas que eu herdei do meu avô, que eu expandi e tal. E eu tenho uma regra de não entrar nessa pira, do raro, do... Então, mas tu não é claro colecionador, que se me derem então. uma coisa rara, eu vou guardar. Eu só tô dizendo assim, nem toda coleção precisa ser rebuscada e... Não, então, mas aí você não é um colecionador. Você claro que sou um colecionador. Hobbyista, você é um cara que tem ali uma, eu tenho coleciono, uma coleção. Eu guardo. Não, então, você tem uma coleção, você não é colecionador. Eu acho que é diferente. O colecionador é um cara... Acho que você tá qualificando o colecionador como uma coisa assim, erudita, de valor. Como se existisse um colecionador que é o correto e o colecionador que é o... Não é questão de ser o correto. Eu só acho que quando a gente fala que o colecionador... quando eu tô falando, a palavra colecionador pra mim, ela tem um peso de um cara que vai a eventos daquilo que ela tá buscando. Eu tô falando que não é isso. Basta você colecionar. Por exemplo, você pode ser um colecionador de cartas de Pokémon e não eslivar suas cartas. Sim, mas você tem que... Mas qual é a métrica que você usa para dizer que, porra, a minha coleção é essa aqui? Você tem um objetivo com a tua coleção que é ter, sei lá, todas as cartas de fogo. Completar. Acho que a parada do colecionador máximo é completar. Agora, quando a gente fala de board game, eu acho difícil você querer completar a coleção. Eu tenho todos os boards. Até porque, assim, você vai ter muita coisa ruim, né?
Eu tô dizendo assim, eu tô mas querendo ainda assim faz parte da aliviar. coleção. Coisas Eu ruins tô querendo fazem parte aliviar da pra quem coleção. se sente colecionador como eu, mas que não quer na pira do jogo raro, jogo exclusivo. E assim, eu tenho uma ideia de que eu quero ter uma estante com os jogos que eu gosto. Todos os jogos ali eu gosto. Isso é uma coisa. E eu quero ter bastante jogos diferentes. E claro, aí a parte onde eu entro que vira coleção é assim, pô, tem um jogo tal que eu nem jogo tanto, mas eu queria ter. Eu entendo isso, tá? Só pra gente não perder o foco, porque isso é um outro mito até, que a gente pode até misturar, que é essa coisa assim, pra eu estar no hobby, eu tenho que colecionar, eu tenho que ter uma Não, de estante forma nenhuma. cheia. Não, e E esse ponto do tem colecionismo é interessante até pra gente debater com mais calma, porque a gente discorda de alguns pontos, e eu tenho certeza que, porra, muitas pessoas vão discordar de várias paradas. Então vale até chamar a gente pra gente bater um papo sobre isso. Mas, resumindo, sim, existem os jogos são caros, mas existem muitos jogos baratos, existem muitas maneiras de você acessar o jogo para você jogar, estamos falando de jogar, e para você jogar você não necessariamente precisa ter. Queria só botar um último ponto dentro dessa questão dos jogos são caros, que é você, a maioria dos jogos a gente não joga sozinho, apesar de poder jogar, a gente, porra, opta por jogar em grupo, com uma galera e tal, e eventualmente a gente acaba criando uma galera que sempre joga, que tá sempre junta jogando. Uma forma de você baratear esse custo é a galera dividir os custos do jogo. Tipo, galera, uma coleção compartilhada, né? Cara, eu conheço muita gente que tem. Muita gente que tem. Tem aí, desde, galera, vamos rachar aqui pra comprar junto e jogar junto, até, galera, comprei o jogo tal, ninguém mais compra, já tem. Isso. Compra outro pra gente, cada pessoa fica responsável por comprar um jogo um mês, por exemplo, ou a cada 2 meses a pessoa tem que comprar um jogo. É uma coleção particionada entre os seus colecionadores. E lembrar sempre que por mais que não seja uma parada presencial, não seja um evento onde você vai juntar a galera ao redor da mesa da tua sala, ou numa loja de jogos de tabuleiro, que você também pode ir para lojas para jogar, sentar lá e jogar. Ainda tem pessoas que te explicam, que é muito bom, a gente ainda vai falar sobre isso. O André já citou as versões digitais, que elas são sim muito boas, não só para você testar, mas é divertido pra caramba. E é gratuita, cara. Tem site, o Board Game Arena, ele é gratuito. Tu entra... A maioria dos jogos, exato, e você joga com outros também, né? Porque o tabletop, pra você jogar com outra pessoa, você tem que convidar, tem que, né, agendar. O Board Game você não precisa nem ter amigo. Você entra lá, vê se tem uma mesa vaga do jogo que você quer, e se tiver, você, entra lá, fala, posso entrar pra jogar? Você aperta o botão. Muito bom pra conhecer jogo, sabe? Tipo, não conheço, mas tenho um interesse, tem alguma coisa me chamando pra aquele jogo, vai lá, aí tu vai aprender o jogo, vai jogar e vai descobrir se vale a pena você perseguir a ideia de querer ter ele de verdade na tua mesa ou não. Ou se aquilo ali foi só uma fantasia sua. Até porque tem muito jogo que te engana nisso, né? Você diz, o jogo maneiríssimo do tema tal que eu amo, aí você vai jogar, tipo, mas não tem nada disso. Então, recomendo profundamente que se jogue antes disso. Ai, André, mas as regras são muito difíceis. Então, tem 2 pontos de vista. Ou as regras são muito difíceis, ou você não tá conseguindo aprender direito. Mentira, não é esse. Não, mas vamos nisso. Mas isso é importante. A parada é, qual é o tópico aqui? Aprender a jogar é muito difícil. Vamos respirar. Eu vou até trazer o mito mais fácil, que é assim, tem muita regra. Já falei isso antes. Quando eu quero que meu pai jogue um jogo, essa é a métrica se o jogo tem muita regra ou não. Quando eu vou ensinar o jogo, eu já tô tenso. Porque se eu falar mais de 3 frases, o jogo tem muita regra. Sabe, tipo assim, gente, eu vou dar aqui pra vocês um deck de cartas. Aí ele já olha com aquela cara de... Claramente a pessoa não quer estar ali, né? Não tá... ele já não quer isso aí, mas eu não vou entrar nesse mesmo, eu vou assumir que ele quer. Agora cada um compra 3 cartas. Tipo, tá, mas... Agora das 3 você vai ficar só com 2. André, esse jogo tem muita regra. Isso acontece pra caralho. Caraca, isso acontece muito. E aí acabou. Aí a pessoa, por mais que ela fique na mesa, ela já tá puta. Ela já não gostou, porque tem muita regra. Mas lembra que a gente tá falando pra essa pessoa aqui. Esse programa é pra essa pessoa que, então, que faz isso. Eu tô pensando no ponto de vista meu, olhando meu pai. Exato. E eu concordo com meu pai. Não, que tem todo muita mundo regra passou mesmo. por aí. Todo muita mundo regra. passou. E olha que coisa bizarra. Jogar jogo de tabuleiro, você se comprometer a jogar uma partida de jogo de tabuleiro que você nunca viu, é um compromisso de tempo, é um compromisso de esforço, porque você vai se esforçar, porque é uma parada que você não faz ideia de como é e você vai ter que aprender.
E é um compromisso, cara, social com várias pessoas, onde você tá se colocando, tá botando a sua cara a tapa pra se chamar de burro, de repente. Tipo, mal comparando a primeira etapa disso, é quando alguém decide te contar como é que foi o episódio da série que só essa pessoa tá vendo. Aí você assim, peraí, por que você tá me trazendo isso? Eu não sei se isso vai ser legal, eu não sei se eu quero investir esse tempo todo nisso, e eu não sei se vai ser maneiro ouvir, não sei se vai ser bom de contar essa história, sabe? É tipo assim, por que você escolheu o jogo? Por que ele é tão difícil? Mas enfim, isso já é uma coisa da curadoria geral, a questão das regras. Muitos jogos... Não, calma, mas antes disso, só concluir o raciocínio, porque a pessoa, quando ela tá se comprometendo a jogar com você, André, eu tô usando você só de referência, tá? Ela tá botando todos esses 3 elementos, em resumo, essas 2 coisas, à sua disposição. Então, quando você começa a explicar e você tá dando várias regras, a pessoa já vai, caralho, eu podia estar vendo o filme do Pelé, eu podia estar, resolvendo a parada, eu podia estar lavando a minha louça aqui, eu podia estar no banheiro, eu podia estar não sei o que, eu podia estar fazendo várias outras coisas. E ela não tá. E aí, como você tá só dificultando, botando obstáculos e condições, mais condições, é natural você rejeitar inicialmente. É super natural. Tá tudo bem, cara, você que tá ouvindo. Você tá tudo ok. Você está ouvindo, você tá sendo inundado com uma quantidade de regras e informação. Assim, isso vale até pra quem tá ensinando também, né? Aí você fala aí pro seu sommelier, você fala, Michael, tu tá ensinando mal, cara. Tu tá me inundando com informações e regras e eu tô claramente não absorvendo nenhuma delas. Você pode dar um passo atrás? E aí ele vai te falar, não, mas é porque eu preciso te ensinar tudo. E sim e não, tá? Vocês vão ter que fazer essa negociação. Eu ainda acho que volta um pouco pra curadoria. Eu acho que tem jogos pra você aprender a aprender, porque tem jogos que realmente você só pode começar quando você souber todas as regras. Tem jogos que são mais maleáveis, que você pode fazer o famoso... Vamos aprender jogando? Tem jogos que isso é possível. Total. E aí eu acho que você entende, por exemplo, uma coisa que a gente, não sei se falou disso nas etiquetas do tabuleiro, mas quando alguém está ensinando um jogo, é de muito bom tom você não fazer pergunta. Se essa pessoa se preparou para isso, tá, gente? Se a pessoa não preparou, ignora isso. Mas você não faz pergunta, você ouve, porque ela vai te levar para uma jornada que começa com inundação de informação, onde você não entende nada e tudo bem, aguenta, não entra em pânico, e depois essas coisas vão começar a fazer sentido, e quando de fato vocês forem jogar, aquilo tudo vai se conectar. Isso. Se a pessoa que estiver ensinando for um bom ensinador. Eu lembro muito, cara, de uma vez que a gente estava lendo um manual junto, acho que era do Blood Rage, se eu não me engano. E a gente estava lendo junto o manual, aprendendo as regras, eu e tu lendo e tal, a gente vendo isso aqui. E aí, a gente o começo do manual, a gente começou a se questionar, mas então, peraí, isso aqui... E aí chegou uma hora que a gente falou assim, calma, porque, cara, logo, sei lá, na página seguinte... Avança, já tava... A gente, então é porque vai cair aqui e tal, isso aqui. Então, a primeira regra é, meu irmão, respira, ouve, porque vai fazer sentido, não tenha dúvidas. Esse jogo de tabuleiro ele tá dentro de uma caixa. Essa caixa significa sentido. Ele foi testado. É possível. E pode ser outra coisa também, que eu acho interessante pensar, é assim, não entendi. Tudo bem, joga uma partida. Porque aí no decorrer dessa partida, esquece que você vai ganhar, não é sobre isso, não é sobre ganhar agora. É só aprender. Vai lá e é uma jornada, e você vai entender, às vezes vai jogar errado, vai errar uma regra ou outra, mas ali você vai aprender. Eu tô falando isso pra você que tá entrando, porque assim, é normal você não saber, é muito normal. Toda uma galera mais cracuda dos jogos, quando joga a primeira partida, às vezes não sabe o que tá fazendo ainda, aquela partida serve justo pra aprender. Eu acho que a melhor regra que você deu aí, a melhor dica é não entre em pânico. Respira fundo. Manual do Mochileiro das Galáxias. A capa, né? Do Guia dos Mochileiros. Cara, eu quero... Não entre em pânico. O André falou, a primeira partida é pra aprender. Vou usar o meu exemplo, tá? Eu nunca fui um cara que aprendeu de maneira tradicional. Não consigo, não tenho essa facilidade. O André é um cara, autodidata. É um cara que, ele bota essa merda como desafio pra ele. E é lindo ver o André aprendendo as paradas. Tu vê ele parece que ele aumenta de tamanho, de absorvendo conhecimento, assim. É muito foda. E eu nunca entendi. Então, muitas vezes no colégio, eu ficava perto do André, e aí a parada, eu ia olhando pra professora falando, sei que o André já tava entendendo a parada, já tava, elaborando, e aí dava uma pausa naquela merda, eu começava a debater com o André. E era ali que eu conseguia entender a porra da matéria. E aí, ou seja, nos jogos de tabuleiro, como é que isso funciona pra mim? Eu preciso de, no mínimo, 3 partidas. Pra eu entender como o jogo funciona. No mínimo 3 partidas. E aí, a partir da terceira partida,
tu vai ver o Diogo jogador. Eu vou jogar mesmo. Aí você pode falar assim, se tu perder, tu é um merda. Beleza. Aí pode falar. Eu topo o desafio. Porra, porque é ridículo. Eu não consigo entender coisas simples nas 3 primeiras partidas. Então E normal, cara. E normal, dependendo do jogo, 10 primeiras... Cara, Root, sabe? O Root, as primeiras 4 partidas não valem, porque você tá jogando, se você fizer direitinho, cada partida você tá jogando com uma facção diferente. Então as 4 primeiras são pra você aprender cada facção. A 5ª partida é a primeira partida. Que não é valendo, é a primeira partida que você tá jogando sabendo todas as regras, sabe? Sim, eu queria só fazer um asterisco que essa relação da escola é extremamente simbiótica, porque a principal, eu aprendi isso depois, tá? A principal forma que eu aprendo é quando eu explico. Porque quando eu explico, eu tô organizando o que eu entendi e me provando o que eu aprendi. Então, quando a gente debatia, eu te explicar, era quando eu tava pela primeira vez falando e aprendendo aquilo que eu tava... Era o bom que não tinha um adulto falando que eu tava fazendo pergunta idiota. Porque o André falava assim, porra, pode criar essa porra, essa pergunta. Aí toda pergunta que eu fazia não era idiota pro André. Porque ele entendia um pouco como eu tava raciocinando, e aí ele, caralho, não sei o quê. E o professor achava que era idiota. Porra, que bom que eu te ajudei de alguma forma. Não, maravilhoso. Não fui só uma mochila pra você. Olha só, se fica até alguma dica pra você que tá na mesa ouvindo o cara lá explicando, tô assumindo que esse cara explica razoavelmente bem, tá? Tá. Se tiver outra pessoa fazendo pergunta, e eu vou separar em 2 personagens distintos. Tem um que é o cara que é o novato também, que nem você, mas que tá fazendo muita pergunta. Vira pra ele e fala assim, amiguinho, calma também. Vamos confiar na pessoa que tá ensinando e, tipo, vamos só ouvir, porque ele vai te atrapalhar. Tu vai começar a ficar ansioso, porque a pessoa tá falando, perguntando, não, por quê? E o outro personagem também é o cara que já joga e vai ficar falando coisas do tipo, entendi, tipo não sei o quê, tipo aquele jogo, tipo essa mecânica, tipo isso. Aí você vira pra ele e fala assim, amiguinho, vamos ficar quietinho também? Vamos deixar o cara falar tudo? Porque nenhum dos dois vai te ajudar. A coisa que você precisa é ficar calmo e ouvir. Novamente, vão ter jogos que vão ser muito mais indolor esse processo de aprender, né? É muito mais rápido. Mas, realmente, tem jogos que o ideal é todo mundo sentar ali. Eu diria, inclusive, se você tá indo jogar um jogo que você nunca jogou e você separou 3 horas pra esse jogo, digamos, um jogão, entenda que provavelmente você vai ficar 1 hora aprendendo pra jogar 2. 1 hora aprendendo o básico, né? Pra depois 2 horas jogando, aprendendo, né? Fazendo a jogatina, aprendizado. E isso é normal, todo mundo passa por isso. Ó, e aprender a regra do jogo pode ser com uma pessoa te explicando, não precisa ser só isso, você pode ler o manual sozinho também e entender. Tudo que a gente falou vale pra você sozinho ou você com as pessoas falando pra você. Mas existe hoje em dia, porra, ainda bem, uma forma muito mais simples de você aprender, que é você entrar no YouTube e digitar regras jogo X. Como jogar, jogo tal, como jogar. Meu irmão, vai ter sempre um animal, uma animala, te ensinando a porra do jogo lá. Porra, nos micro detalhes que você com certeza vai botar em 2x na velocidade do YouTube. Não, tem vídeos que são rápidos, né? Tem uns que são realmente exagerados, assim, 2 horas vou dizer que assim, 80% a 90% demora 20 minutos a mais do que deveria. A gente já falou disso, Assim, e digo mais, mesmo que você saiba que de noite, que quando vocês forem jogar, a pessoa vai te ensinar, vale a pena você pegar um vídeo desse e assistir pra você não chegar zeradão. Você não precisa dizer, eu vi o vídeo, mas não entendi bulhufas. Tudo bem, mas de alguma forma aquele conhecimento já tá derretendo dentro de você, já tá marinando, e quando o cara fala assim, pode crer, lembrei disso, assim, mas relaxa, vai dar tudo certo, no final vocês vão jogar. Vai. Você não vai aprender tudo na primeira partida, você não vai saber, você não precisa saber todos os micro detalhes, você precisa aprender a É pra isso que teu amigo tá ali, isso que o teu amigo tá ali, que você vai falar assim, posso fazer isso? Ele vai falar assim, não, você não pode fazer isso. Por causa da regra tal. E vai ser bom, legal, isso é o bom de aprender em comunidade, entendeu? Mitos sobre board game número 5. Precisa-se de um grande grupo ou fixo para jogar. Assim, tem uma coisa que é verdade aí, que é, se você tem um grande grupo ou um grupo fixo, você vai ser beneficiado com esses benefícios. Tem jogos que brilham com isso. O meu queridinho Wolf é um deles. É um jogo que, se você tem o mesmo grupo e joga ele várias vezes, é maravilhoso. A história vai se desenrolando, vai virando uma crônica, como eles mesmos chamam. Agora, isso é verdade? Não é. Isso é necessário? Isso é regra? Não é. As duas partes são duas coisas, né? Que é o grande grupo ou o grupo fixo.
Não precisa ser fixo, você pode jogar com várias pessoas, e não precisa ser grande o grupo, inclusive, você pode jogar sozinho. Jogos solo existem e Sim, são um grande total. lance. Tem Total. A maioria muito dos jogo jogos para tem duas regra pra pessoas. você. Isso, perdão. Hoje em dia, a maioria dos jogos tem o modo solo, né? Que em muitos eu entendo ele como uma forma de você aprender o jogo. Mas tem muitos jogos incríveis que são só pra 2, só pra 3, sabe? Tem todas as contagens de jogadores que você imaginar, tirando números absurdamente altos, aí vai ter menos jogos, mas tem. Verdade, é verdade. Tem todas as contagens, sabe? E tem o jogo solo, sim, que é possível e bom e divertido, presencial, com você mesmo, né? Presencial quer dizer o físico, né? Não no virtual. Posso falar rapidinho sobre a questão do grupo fixo, cara? Eu entendo que não é uma necessidade, né? Você pode ter várias pessoas distintas que entram em grupos separados, você pode jogar com grupos diferentes e tal, mas se todos esses grupos são grupos iniciantes, você vai ter uma problemática de que você vai estar sempre ensinando, sempre gente ensinando, aprendendo. Então vai sempre ter uma resistência. Cansa, é cansativo. E uma parada que tem sobre as regras do jogo de tabuleiro é que quanto mais jogo você jogar, quanto mais jogos diferentes você jogar, mais fácil vai ser para você aprender o próximo. Com certeza. Porque os jogos eles têm coisas muito similares. Você vai ser o carinha que eu falei que fica falando, tipo o jogo tal, não faça isso. Exato. São mecânicas que você viu de um jeito no jogo X e aí ela é adaptada no jogo Y. Mas a essência daquilo, ela se preserva. Por mais que ela tenha mudado, assim, no geral, ela ainda se preserva. Então você, só de saber qual é a mecânica do jogo principal, qual é a mecânica principal daquele jogo de tabuleiro, você já tem uma noção de como é que você vai vencer ou não aquela parada. Sabe qual é? A mecânica, ela determina, a mecânica são as ferramentas, né, os mecanismos do jogo para você poder jogar, são as regras ali para você poder fazer seus movimentos, tomar suas decisões, Sim. comprar ou não, coisa, etc. Então, quando você já entende as diferentes mecânicas, cara, eu vou sem sacanagem, eu acho que você tem uns 50%, André, já andado de... Muito. Bastante. Assim, ao mesmo tempo que vale a pena você ler o manual ainda, né, entender tudo, porque às vezes eles se apoiam em mecânicas para ir para outras coisas, né. O que eu gosto do grupo fixo é que também você começa a surgir os personagens de cada um, assim, né, através de diferentes jogos você entende assim, o Diogo só quer me sacanear, o fulaninho só quer me atacar, sabe, começa a surgir isso, é maneiro, é uma história dentro da história também, né, a meta-história, mas se isso é necessário, não é. O que acaba acontecendo é assim, se você tá entrando agora no hobby, você vai ver que não tem tanta gente no hobby em volta de você no mundo físico, né? A menos que você more dentro de uma luderia, uma coisa assim, ou num lugar muito específico, mas não é comum. Então, assim, online tem muita gente. Agora, é maneiro quando você encontra esse grupo que tá disponível. Eu adoro a ideia. Agora eu tô em pausa por causa do meu filho neném, mas eu adorava quando tinha. Toda quinta-feira à noite era a noite do jogo. Independente do que aconteça, tá chovendo, tá nevando, vai rolar. E aquele encontro que você tem, qual é o jogo que a gente vai jogar, o que vai levar, sabe? É maneiro, mas Sim, não é nem legal. um pouco necessário. Você pode... De forma nenhuma. E eu acho que tem uma máxima também que quando a gente começa a jogar, você vai ver muito isso, você vai querer levar, sei lá, ganhou um jogo, comprou um jogo de tabuleiro que você, tava querendo muito, e aí o primeiro jogo que você tem, você vai querer levar esse jogo pro seu grupo de amigos. Porque você, acha aquela experiência do caralho e você quer ter essa experiência com a tua galera. E muitas vezes, cara, a tua galera não vai querer. Não vai estar na pilha de jogar. Né? E você vai se sentir um mendigo. Cara. Tu vai ficar... escuta o episódio Quando Não Jogamos, que a gente fez há uns 2 ou 3 atrás, que é exatamente isso. Você vai é brabo, porque assim, board game, jogo de tabuleiro, é um nicho. Então a gente tá falando de um pequeno percentual da humanidade que gosta. Só que isso não quer dizer que é homogêneo. Então todo mundo que joga jogos de tabuleiro gosta de todos os jogos. Não, dentro do universo dos jogos de tabuleiro, que é pequeno, você tem todas as peculiaridades, idiosincrasias e nuances de cada indivíduo. Então, assim, dentro da comunidade você ainda tem que achar a sua subcomunidade, né? O jogo que você mais gosta. Então, assim, uma dica interessante quando o seu grupo de amigos rejeitar o seu prazer, não quiser compartilhar esse prazer de jogar com você, relaxa, porque vai ter quem quer. Vai ter pessoas. O difícil é onde você acha isso, como você acha, né? Se é presencial, se é virtual. Mas, dizem aí, a minha micro pesquisa aqui, é mais fácil você
fazer um grupo novo pra jogar do que convencer o seu grupo velho a jogar com você. Concordo totalmente. É mais fácil você encontrar novas pessoas do que convencer quem tá à tua volta a jogar. Né? Concordo totalmente com isso. Não deixe nada do que a gente tá falando te intimidar. Né? Assim, eu estava com dúvida de entrar no hobby, agora eu tenho certeza que não vou entrar. Olha, o importante é o seguinte, vale a pena você entrar numa loja sozinho, sozinha, e falar, pô, queria jogar uma parada. Vale a pena, meu irmão. Os atendentes da loja, na maioria das vezes, quando a loja tá vazia, os caras sentam pra jogar contigo, com prazer. Loucos pra jogar, prazer. É tão louco. Você não tá fazendo, ele não tá te fazendo um favor, né? Ele tá empolgado pra isso, né? Cara, e você vai descobrir a galera. A gente falou 5 mitos aqui. Eu acho que tem pelo menos mais uns 5 que a gente poderia elaborar para quem tá entrando no hobby. Mas como tá ficando grande, a gente poderia fazer uma parte 2 desse episódio. Pô, vamos ver se a galera quer, né? Diz aí se vocês quiserem, se ajudou aí os teus amiguinhos, se ajudou você que tá ouvindo. Seria um Desmistificando Board Game parte 2. Mas eu te digo o seguinte, se você tá ouvindo isso e você porque tava pensando em entrar, eu te garanto que você já foi picado pela pulga do board game. Você já tá... Verdade, cara. Você já... Bem-vindo, inclusive. Se alguém te passou essa parada e você está até aqui, parabéns. Você vai entrar nesse mundo maravilhoso. Bem-vindo à comunidade. Bem-vindo ao hobby. Tá aí já. Então, ó, aproveita e entra lá no nosso Discord também. Lá tem muita gente que quer jogar. Tanto board game quanto RPG. Tem galera que se forma. É um ambiente legal. A gente também tá sempre por lá, te recebendo. E, pô, é super disposto e disponível para trocar ideia com você. E é isso, gente. A gente toda sexta-feira tá aqui com um programa novo. Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Com mais um fabuloso podcast. podcast. Valeu!